Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. É uma alegria a gente avançar os nossos estudos e desbravar uma variedade, uma uva que tem uma capacidade de aportar características sensoriais para os vinhos como quase nenhuma outra. Claro, ela é muito peculiar, ela tem suas características, ela tem suas exigências, mas caros e caras, ou caras e caros, meus caríssimos alunos, quando a Nebbiolo é bem cuidada, bem vinificada, entrega aí alguns dos vinhos mais incríveis e complexos. Mas não é sempre, não é todo produtor, e já vou dar a dica de ouro para vocês aqui. Nebbiolo, o grande segredo está no produtor. Anotem aí, ó, produtor. Bons produtores fazem bons vinhos. Com Nebbiolo, bom produtor é fundamental. Daqui a pouco a gente vai estar provando aqui um vinho de Nebbiolo. E vou dizer para vocês, produtor faz a diferença. É um vinho que eu compro regularmente, então acompanho bem o trabalho dele. E assim, o produtor faz toda a diferença. Tá, isso, ok, no mundo inteiro, com todas as uvas, mas Nebbiolo não tem Nebbiolo. Não tem. Nebbiolo é aquela uva que quase não tem o vinho mais ou menos, né? Ou ele é bom ou ele é ruim. Por quê? Porque depende do produtor trabalhar bem, entender bem para tirar o melhor dessa variedade. E claro, quando a gente fala de Nebbiolo, mais destacado, região mais destacada, maior protagonismo no mundo é na Itália, principalmente na região de Barolo. Aí vocês vão dizer: "Ah, mas Barbaresco também é uma região famosa?" É, mas menos que Barolo. A gente até pode citar Barolo e Barbaresco. Mas hoje o que a gente está vendo, um fenômeno muito legal na Itália, é que produtores de Barolo cada vez mais estão fazendo também vinhos de Barbaresco e produtores de Barbaresco estão fazendo cada vez mais vinhos de Barolo. E isso é legal, porque bons produtores fazem bons vinhos, como a gente estava falando aqui no começo. Então, se a gente pega produtores, Renato Ratti, que é uma lenda, né? Francisco Rinaldi, né? Sandrone, Vietti. Esses caras são muito bons. Claro, esses aqui fazem só Barolo. Mas a gente está vendo outros produtores, como o Pio Cesare, que é um produtor muito bom, fazendo Barolo e fazendo Barbaresco, né? A especialidade dele é Barbaresco. A gente pega Ângelo Gaia fazendo Barbaresco e fazendo Barolo. Então tem muitos produtores também fazendo os dois lados. Mas por que eu estou falando tanto de Barolo e de Barbaresco? É porque essas duas denominações são algumas das poucas denominações italianas que exigem 100% de uma variedade. Nesse caso, tanto Barolo quanto Barbaresco, 100% de Nebbiolo. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Claro, vamos entender um pouquinho dessas denominações, né? Quais são as regras delas e tudo mais. Mas antes, vamos fazer uma introdução à uva, né? Vamos entender um pouco as características, vamos entender um pouco dos seus perfis. E é bem comum nessa região do Piemonte essa garrafa aqui chamada Albeisa. Se vocês olharem aqui, ó, é um formato de, ela é quase o formato Borgonha. A Albeisa é esse formato, né, com os pescocinho um pouco mais comprido, né, uma garrafa típica aqui do Piemonte e inclusive ela leva o nome, né, dessa garrafa, muito para associar à região, ao lugar. Então, Nebbiolo
ela ficou também muito associada a essa garrafa, porque Nebbiolo é a uva principal do Piemonte, né? E aí, claro, essas duas denominações, Barolo e Barbaresco, as mais importantes da área. Mas avançando um pouquinho mais, eu gosto muito de estudar as tabelas de safras. As tabelas de safras que alguns críticos, algumas revistas publicam regularmente. Essa da Wine Enthusiast, e aqui é a última versão, a gente olhando com um pouco mais de atenção, percebam, porque essa tabela de safra ela mostra o perfil, primeiro, da safra, né? Eles avaliam e vão revisando a cada X tempo, mas eles também avaliam uma maturidade para consumo, o melhor momento para consumo de determinadas safras. Claro, isso é uma média. E se a gente olhar aqui a gente está avaliando, ou né, a Wine Enthusiast, Piemonte sendo Barbaresco e Barolo, e se a gente olhar, quando está marcadinho em vermelho, eles recomendam guardar. Ou seja, ainda não está no melhor para ser consumido. Quando fica verdinho, esse verdinho aqui meio azulado, e aqui vocês podem ver, ó, o nosso menuzinho, né, nosso índice aqui, o que que significa, ó, o vermelhinho ainda não está no auge para consumir, vai guardar. O verdinho meio azulado aqui está dizendo, olha, pode consumir, pode beber, mas ainda não está no pico, né? Não está no auge. E se a gente olhar o que seria o auge, o melhor momento, seria o verde mais clarinho, dizendo, olha, manda ver que está no melhor da maturidade. Manda, vai firme. E se a gente olhar aqui, Barolo e Barbaresco, eles vão começar a consumir e recomendar no auge, olha, com mais de 10 anos. Olha que a gente está falando aqui 2010, que é uma safra importante de qualidade, pode ver, né? 98 pontos, tanto para Barolo quanto para Barbaresco, eles estão dizendo, olha, para Barbaresco pode começar a consumir, né? Já vai estar bem. Barolo, nem isso. Espera mais. Então, e olha quantos em vermelho dizendo, olha, ainda está muito jovem para ser consumido. Não guarda mais um tempo que ainda não está no seu melhor. Por quê? E essas duas denominações, 100%, a exigência da denominação, 100% Nebbiolo. Então, Nebbiolo é famosa pelos seus vinhos de guarda, pelos seus vinhos potentes. E uma coisa que acontece cada vez mais com frequência é Nebbiolo fazendo vinhos potentes e concentrados, fazendo vinhos de guarda, mas os produtores tentando fazer vinhos com a Nebbiolo para serem consumidos mais jovens com mais prazer. Por quê? Porque a gente ouvia falar que Barolo precisava de 30, 40 anos para consumir um Barolo no seu melhor, né? Então, poxa, quem espera 30, 40 anos para consumir um vinho? E aí o que começou a acontecer, né? Começou que o consumidor quer tomar um vinho mais pronto, com mais características sensoriais, né? Não tão duro, não quer guardar tanto tempo. Então os produtores de Barolo de Barbaresco também eles começaram a fazer vinhos mais macios, vinhos menos potentes, concentrados, para ser consumidos mais jovem. Hoje a gente está tudo nessa onda, né, de consumir vinhos um pouco mais cedo, tudo mais. Mas dá para vir de ver que é uma uva que faz vinhos potentes, né, concentrados. E não à toa que também esses vinhos são muito caros. As regras de denominação, tanto para Barolo quanto para Barbaresco, são bem rígidas. Não é regrinha simples. Beleza. Avançando um pouquinho sobre Nebbiolo, ela tem alguns sinônimos. E alguns sinônimos importantes. Claro que Nebbiolo é um nome, digamos que oficial, o mais utilizado, o internacionalmente utilizado. Mas ela tem na própria região do Piemonte outros nomes e ali na Itália, principalmente no noroeste da Itália, onde ela é a grande uva protagonista, alguns sinônimos importantes, como por exemplo Spana,
Chiavenasca, Picotine. Esses três nomes, principalmente Hispana e Chiavenasca, também muito utilizado de acordo com a área onde ela é plantada. Mas estamos falando da mesma variedade, Nebbiolo. Se a gente já der uma olhadinha aqui, olha o que a gente vê, né? Uma uva com a casca um pouquinho mais grossa, o cacho não é tão grande, bem compacto, e a gente está vendo essa casca bem muito esfumaçadinha, né? Com bastante essas cadeias, essas muitas essas, a gente vê essa, parece que ela tá meio, parece que pulverizaram alguma coisa nela, né? Que na verdade são leveduras aqui que estão presentes e formam aí essas comunidades de levedura e dá esse caráter meio acinzentado. Que, aliás, é uma das histórias que dá o nome, talvez, para a uva, que a gente já vai dar uma olhada. Mas Nebbiolo é uma uva que também tem alguns clones que estão cada vez mais sendo resgatados. Por quê? Lampia é o, o clone mais tradicional, né? Mais comum, mais utilizado. Né? Essa é a ideia, esse é o conceito mais comum. Né? Mas também tem a Michê e a Rosé, que são outros clones que estão aí ocupando um espaço, ganhando alguma diferenciação com o tempo. Então tá também, né, ganhando algum protagonismo aí com o passar do tempo. Mas Lampia ou Lampia, como algumas áreas chamam, né? Também é o clone mais importante. Agora, a origem do nome é que é bem peculiar. Por quê? A história diz que duas possíveis origens do nome, que eu já ouvi os produtores falando em momentos diferentes, né? Que um deles com certeza é. Agora, qual? Não sei ainda dizer para vocês, porque eu já ouvi dos produtores mais de uma vez. O certo é que o nome Nebbiolo deriva de nébia. E nébia é associado, né, aqui no Piemonte, a neblina, porque nébia é neblina. Então, esse nome de nébia vem ou porque a região que é cercada de montanhas concentra uma quantidade importante de neblina, principalmente pela manhã, ou porque a uva tem essa casca com essa quantidade maior aqui de leveduras e dá esse aspecto meio nebuloso, meio de nébia. Né? Então, tem essas duas teorias, né? Mas Nebbiolo vem de nébia, nébia é neblina, ou porque a região forma neblina, ou porque forma essa ideia de neblina aqui na casca da uva. Uma dessas duas com certeza é. Né? Agora, qual? Não sei dizer para vocês, porque já li e já ouvi dos produtores as duas teorias. Uma delas com certeza é. E Nebbiolo, o que se sabe, e ela é muito estudada, mas não está comprovada sua origem, principalmente as uvas que tiveram, né, que cruzaram e deram origem à variedade. O que se sabe é que ela é mencionada a primeira vez lá em 1200, já citando, né, uma uva importante. O que se sabe também é que ela vai dar origem a muitas outras variedades, e algumas importantes, né, que vão ser bem representativas tanto na região do Piemonte quanto na região de Valtellina, ali na Lombardia, a gente já vai dar uma olhada nessas regiões, mas vai dar origem a uma uva chamada Freisa, que é bem utilizada no Piemonte, a própria Nebbiolo Rosé, né, a Vespolina, que é bem utilizada para fazer blends com a Nebbiolo. Bom, a gente sabe que é uma uva muito antiga, provavelmente ela tem a sua origem na região do Piemonte ou na região da Lombardia, que está ali do lado, a gente já vai olhar, e que já é citada, poxa, desde 1266. Então, uma uva realmente muito, muito antiga. Alguns, inclusive, alguns pesquisadores, ampelógrafos,
eles fazem uma citação dizendo que talvez a Nebbiolo ela seja diretamente descendente das uvas selvagens, né? Aquelas uvas nativas e tudo mais. Ainda não está comprovado, mas estamos falando aí de uma uva muito antiga. Não só antiga, como uma uva bem temperamental. Uma uva que não é fácil de cultivar. Por quê? Porque ela tem a sua brotação muito tardia e ela tem a sua maturação muito tardia. O que isso significa? Que ela é colhida muito tardiamente. Ou seja, ela precisa de tempo na videira para conseguir amadurecer bem. E não é qualquer lugar no mundo que consegue amadurecer bem Nebbiolo. Por isso que a gente encontra menos Nebbiolo do que outras variedades. Tem outras variedades que são muito mais fáceis de serem cultivadas. Nebbiolo gera grandes vinhos. Mas não é fácil e não é todo lugar. São poucos lugares que conseguem amadurecer bem. Ela tem o cacho compacto, então lugares muito úmidos que não tem uma boa ventilação e uma boa insolação, uma boa exposição do cacho, se for um lugar frio e úmido, não vai amadurecer bem. Ela é vigorosa, cria muita folhagem, então precisa ter seguidamente ter manutenção, tem que retirar folhagem. Então tem que também, além dela ser tardia e difícil de amadurecer, precisa manutenção no vinhedo. Não é uma uva fácil. É uma uva que precisa de tempo, precisa de atenção. Mas ela tem uma peculiaridade. Ela expressa muito bem as características do lugar da onde ela vem, da onde ela é cultivada. Inclusive, alguns críticos gostam de citar que Nebbiolo é, talvez como a Pinot Noir, uma das uvas que mais tem a capacidade de expressar as características do lugar. As chamadas características de terroir. Ela se adapta muito bem a solos calcários, também a solos de marga, né, que é uma mistura de argila com calcário. E esse amadurecimento tardio de Nebbiolo, quando acontece de forma adequada, porque esse é um ponto importante, a uva ela continua tendo as suas características presentes, principalmente esse caráter mais tânico, mais ácido, mas cria-se muito precursores aromáticos, né? Aquelas características, aqueles componentes, aqueles elementos que vão, com o passar do tempo, se expressar de forma aromática, ou seja, moléculas que vão se transformar e vão ficar mais interessantes para o perfil de aromas e de sabores. E Nebbiolo tem isso, uma capacidade de desenvolver perfis aromáticos muito diversos, muito amplos, muito principalmente complexos. Mas antes de falar do perfil aromático, vamos falar do perfil sensorial, porque Nebbiolo ela acaba sendo muitas vezes não compreendida desde o processo de elaboração de vinhos até o consumidor como um todo, porque Nebbiolo é uma uva que tem pouca intensidade de cor, mas tem muito tanino. Então, quando olha, se a gente pega um vinho com Nebbiolo, se a gente dá uma olhada nele, a gente pega e olha, é um vinho que não tem tanta intensidade de cor. Então, olha aqui na taça, tá servido, até vou colocar aqui pro lado. Ele é um vinho que não tem uma intensidade tão presente. Claro que aqui na taça é um pouquinho mais escuro, mas ele é uma intensidade média menos. Então não tem muita intensidade de cor. E aí, quando a gente coloca na boca, porque ele parece um Pinot Noir, quando coloca na boca, só visualmente que ele parece Pinot Noir. Porque em boca ele é muito tânico. É um vinho potente, intenso. Aliás, deixa eu tomar um gole para já ir. Hum, hum. Preparando a minha boca para degustação. E posso dizer para vocês, tanino
Apesar desse produtor ser um produtor um pouco mais delicado, tanino de Nebbiolo é um tanino presente. É um tanino bem marcado. E aí, quando se olha um vinho com um pouco menos de intensidade de cor, pensa que vai ser ralinho. Não vai ter muito tanino, não vai ter muitas características. Não, e aqui Nebbiolo é potente. Intensidade de aromas normalmente quando jovem, médio. Conforme evolui, começa a ficar um pouco mais amplo. Muito tanino. Álcool e corpo, médio mais para muito. Por quê? Porque é uma uva que tem amadurecimento tardio e também é uma uva com muita acidez. Muita acidez. Então faz vinhos com uma potência muito grande, uma intensidade muito grande e muito famoso pela sua capacidade de guarda. Por que de guarda? Porque essas características que a gente está falando de tanino, acidez e possibilidade de ter características aromáticas um pouco mais amplas, são três características fundamentais para a guarda nos vinhos. E tanino para vinho tinto ajuda muito também. E mais do que isso, com o passar do tempo, esses taninos vão ficando menos agressivos, menos adstringentes, menos marcados. Vai ficando um pouco mais macio, vai ficando um pouco mais delicado. A acidez vai dando uma diminuída. Quando a gente fala de vinhos tintos, tanto o tanino quanto a acidez ajudam bastante. Nos vinhos brancos, a acidez é ainda mais destacado, né? E sabor, características de sabor. E Nebbiolo, com o passar do tempo, fica um pouco mais ampla, fica um pouco mais complexa, fica um pouco mais, né, entregando mais características sensoriais. E isso é um dos grandes diferenciais da variedade também. É que com o tempo, quando ela amadurece bem, quando ela é bem vinificada, com o passar do tempo, com a guarda do vinho, esses aromas mais complexos vão aparecendo, os aromas terciários. E Nebbiolo desenvolve aromas terciários incríveis quando bem vinificados. Por isso que também Barolo e Barbaresco, principalmente Barolo, é associado a um vinho de longa guarda. Não são todos, né? Mas alguns produtores que gostam de extrair um pouco mais, concentrar um pouco mais o vinho, vinhos que entregam muitas características. Então, o que dá guarda para vinho? Principalmente tanino, acidez e concentração de sabores. E aqui em sabores, eu acho que é outro ponto destacável de Nebbiolo. Porque Nebbiolo, quando jovem, não é muito aromático. Aliás, nem quando evolui, Nebbiolo fica muito intenso em aromas e sabores. Aliás, tão intenso em aromas. Acho que esse é outro ponto importante. Ela não é aquelas uvas extremamente aromáticas. Normalmente a intensidade de aromas é médio para médio mais. Mas a complexidade, principalmente em boca, é que é um dos grandes diferenciais. E aqui, alguns dos perfis aromáticos mais comuns para Nebbiolo. Então eu faço essas rodas de aroma, aqui eu apliquei, né, colorido, os principais aromas que podem aparecer em Nebbiolo, nos seus vinhos, né, nos vinhos de Nebbiolo, e olha quantos possíveis perfis a gente já tem aqui. Primeiro, um perfil mais frutado, normalmente remetendo para uma fruta um pouco mais vermelha, madura, aquelas notas de uma cereja madura, às vezes uma nota de um morango, aquele morango sobremaduro. Muitas notas florais podem aparecer, principalmente essa nota de uma flor um pouco mais seca, uma nota de uma rosa mais seca. Aromas herbáceos, principalmente os aromas de chá seco, alguns aromas especiados, aromas terrosos, aromas animais. Então, essa amplitude de possibilidades, não são todos, possibilidades. Com o passar do tempo, o Nebbiolo vai ficando mais amplo. Vai tendo mais possibilidades de perfis aromáticos. Vai ficando mais complexo. E aí, claro, vai amaciando o tanino, a acidez vai dando uma diminuída, os aromas vão ficando mais amplos, os elementos mais integrados, e aí a gente começa a ter vinhos incríveis. Incríveis.
Só que, claro, é muito difícil a gente hoje comprar um Nebbiolo mais evoluído, porque esses vinhos, quando existem no mercado para vender, eles são muito caros. E os produtores hoje vendem suas safras jovens, né? Por mais que Barolo demore quase 4 anos para ir para o mercado, um Barolo com 4 anos é um Barolo jovem, que é o que a gente encontra hoje, né? Qual é a safra que a gente está encontrando hoje no mercado? Ah, Barolo 16, Barolo 17, né? Bom, que ainda, de modo geral, são vinhos jovens. São vinhos que ainda precisam um pouco mais de tempo e alguns produtores muito tempo para entregar suas mais intensas e interessantes características. Só que como eu falei para vocês, os produtores também já estão fazendo um trabalho de fazer esses vinhos um pouco mais jovens, esses vinhos para consumir mais jovens. Mas o consumir mais jovem, a gente está falando aí de 10 anos. Então, é um vinho de guarda por natureza. Todos? Nem todos, mas a sua grande maioria. E esses aromas evolutivos, principalmente sendo puxado para um aroma de couro, esses aromas de suboá, né, aquele chão de bosque, esses aromas de cogumelos, são perfis muito interessantes quando aparecem nos vinhos, né? São aromas terciários extremamente interessantes. Beleza. Eu daqui a pouco vou provar com vocês um vinho de Nebbiolo. Ele é um vinho que me chama muita atenção pelo seu perfil aromático, perfil de características e um produto que eu tomei um gole para já dar uma avinhada na boca e já chama atenção que não é aqueles barolos, não é barolo, não é aquela Nebbiolo tão intensa, tão potente, que não é barolo, né? Que é Nebbiolo Lang. Eu até abri uma garrafa aqui, botei uma vedaçãozinha aqui para segurar um pouco mais. Eu trouxe outra garrafa aqui para a gente poder manusear e ver um pouco mais de calma. E a gente pode ver que esse é a safra 2020, ó. Então, para Nebbiolo bem jovem, né? Bem jovem. Vou deixar aqui para vocês conseguirem visualizar. Porque eu quero avançar onde tem Nebbiolo no mundo, aonde que a Nebbiolo ela é referência. E com certeza a maior referência de Nebbiolo no mundo é na Itália, principalmente na região do Piemonte. E aonde é o Piemonte? Bom, Piemonte é aqui, ó. Itália, aqui no noroeste da Itália, marcadinho em verde, nessa área aqui que a gente está vendo nesse mapinha bonitão aqui. Olha que legal. Então, aonde vocês estão vendo marcados aqui são as áreas aonde Nebbiolo aparece bem, principalmente nessa área aqui em volta de Alba. Alba, essa cidadezinha aqui pequenininha. Essa área é chamada Langhe, que é com certeza a área de maior destaque. Depois a gente vai ter aqui no norte do Piemonte uma área importante. Vai pegar aqui principalmente Ghemme, Gattinara. A gente vai ter na fronteira com a França o Vale da Aosta, que também aparece um pouco de Nebbiolo aqui, apesar que é um perfil bem diferente. E depois lá na fronteira com a Suíça, a gente vai ter a área de Valtellina, que também é outra área destacada. A origem da Nebbiolo, ela ainda é debatida, mas ela provavelmente surgiu aqui nessa área entre o Piemonte e a Lombardia. Só para a gente se situar, a capital do Piemonte é Turim, a capital da Lombardia é Milão. Então nós estamos aqui bem no norte da Itália, lá na fronteira, né, com a Suíça, com a França. Áreas realmente incríveis. Mas essa área, principalmente do Piemonte, são áreas muito peculiares, muito distintas nas suas características sensoriais, porque a composição de terroir é muito distinta. Então, aqui é uma região que tem montanhas, aqui é uma região que tem altitude, a gente tem áreas de colina, a gente tem uma exposição solar muito interessante, porque a região aqui ela é cercada de cadeias de montanha, literalmente de norte a sul, então protege um pouco da entrada de nuvens, né? Nuvens de chuva, nuvens que vão principalmente bloquear o sol, e a Nebbiolo precisa de sol, né? A Nebbiolo precisa amadurecer bem.
E ela não pode amadurecer em locais muito quentes. Por quê? Não é que não possa. É que ela não consegue amadurecer bem em locais muito quentes, porque ela não consegue desenvolver bem os seus aromas. Ela precisa ter um amadurecimento adequado, ou seja, não é só ter calor. Locais muito quentes, ela não consegue desenvolver seu perfil aromático bem. Então, olha como é uma uva difícil, né? É uma uva chata. Não é qualquer lugar que consegue amadurecer. E aqui para a gente ver ó, que o Piemonte, o que faz? Primeiro, de modo geral, essas cadeias montanhosas que a gente está vendo aqui, ó, bloqueiam principalmente as nuvens de chuva. Aqui acaba tendo um pouco mais de continentalidade, porque o mar, principalmente o Mediterrâneo, né? Aqui o mar da Ligúria, não consegue fazer tanta moderação por causa das cadeias de montanha. Aqui vai ter mais continentalidade. Continentalidade significa invernos frios, verões quentes, bem quentes. Então, também ajuda a amadurecer bem aqui a nossa querida Nebbiolo. E a gente pode já destacar, porque são as áreas mais destacadas de Nebbiolo, são tanto no Piemonte quanto aqui, né? A gente viu um pedacinho do Vale da Aosta, quanto um pedacinho aqui da Lombardia, que vão ter composições muito diferentes de terroir, muito. E um dos lugares que é muito destacado é aqui na Lombardia, lá na fronteira com a Suíça, no chamado Vale de Valtellina. E Vale de Valtellina, a gente está vendo aqui, ó, são os vinhedos com exposição sul, ou seja, de frente para o sol, sul-sudeste, né? Literalmente de frente para o sol o tempo inteiro, para conseguir amadurecer bem as uvas aqui. E aqui eles têm uma denominação, porque Valtellina envolve várias denominações, várias não, algumas, né? Principalmente uma DOC e uma DOCG, que são bem importantes. Porque DOCG, na verdade, são duas, né? Que a gente vai ter aqui. A gente vai ter a superior e a gente vai ter a Sforzato. Mas, de modo geral, aqui algumas dessas denominações, principalmente a denominação chamada Sforzato, de Valtellina, vai fazer uma Nebbiolo com apacimento. Técnica do Amarone. Colhe a uva, deixa ela desidratar fora do cacho. Fora do cacho, na verdade, não, né? Na verdade, o cacho inteiro fora da videira. Porque o cacho fica inteiro, né? Algumas uvinhas saem ali, mas não é o que eles querem. Querem os cachinhos inteiros ali desidratando. Aqui, uma peculiaridade muito grande, porque aqui a acidez ela é muito alta, porque a gente está numa área um pouco mais fria, com uma exposição solar muito boa, uma amplitude térmica muito boa, mas principalmente uma exposição, primeiro com solos, né? Com uma capacidade de drenagem muito boa, solos que conseguem ajudar um pouquinho no amadurecimento, exposição sul e sudeste, consegue lentamente a Nebbiolo amadurecer. E aqui a gente tem algumas das denominações mais incríveis assim para Nebbiolo, por mais que fique um pouco à sombra do Piemonte, porque a gente está na Lombardia, são simplesmente incríveis. E aqui a regra da denominação em Valtellina exige no mínimo 90% de Nebbiolo, que aqui na verdade ela tem um sinônimo que é a Venasca. A Venasca é um dos sinônimos que a gente viu, e aqui em Valtellina é o nome dela, né? Ou seja, é a Nebbiolo que tem um sinônimo. Esse produtor para mim é o melhor deles aqui da região de Valtellina, chamado Arpepe. Tem outros produtores muito bons aqui, mas Arpepe para mim é destacado. E tem o Valtellina Rosso, que é o DOC, e já tem o Valtellina Superiore, que já é um DOCG, com uma regra um pouco mais rígida. Toda vez que, né, a gente tem uma DOCG, a regra normalmente é um pouco maior. Essa aí já exige 12% mínimo de álcool, 24 meses de madeira, 24 meses de amadurecimento mínimo 12 em madeira. Tem algumas zonas destacadas que pode aparecer no rótulo. Então já começa a ficar um vinho um pouco mais concentrado. E o Sforzato, que é o mais intenso deles. Por quê?
porque é feito com técnica de apacimento. Colhe a uva, deixa ela desidratar, desidrata aí por alguns meses, normalmente algo em torno de 2 meses, 3 meses. A uva vai ficando passa e aí eles vão vinificar. O volume diminui bastante, mas a concentração aumenta muito, porque diminui, né? A água evapora, mas ficam as características restantes. E vai fazer um vinho normalmente muito potente e concentrado. Alguma coisa de esforzato chega no Brasil, mas é bem caro. Bem, bem caro, né? Também mínimo aí de 20 meses, sendo no mínimo 12 em madeira. Faz um vinho realmente muito interessante, muito potente. Aí a gente chega no Piemonte, né? Piemonte, essa terra lindíssima. Piemonte, né? Ao pé da montanha, essas cadeias montanhosas aqui bem bonitas ao fundo, né? Dá pra gente ver aqui esses formatos de cadeias, realmente espetaculares, bonitas, são incríveis, são destacadas. E aqui vale uma observação, né? Aqui é a terra da Nebbiolo. Aqui que ela se expressa com características únicas, principalmente nas melhores áreas. Metade das encostas, exposição sul, sudeste, solos com uma drenagem muito boa. Mas vamos entender um pouquinho. Porque aqui no Piemonte, a gente estava lá em Valtellina, né? Valtellina é aqui, ó. Valtellina que bem ao norte, bem na fronteira com a Suíça. Dentro do Piemonte, que é essa região aqui destacada em verde, tem Nebbiolo em várias áreas, mas duas concentrações de áreas são mais interessantes, que vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção. A área de Gattinara, principalmente a gente chama, né, o norte do Piemonte, ou Piemonte Norte, ou Piemonte Alpino, como alguns gostam de falar, e aqui a área de Langhe. Essas duas que eu marquei aqui em vermelho são mais destacadas dentro do Piemonte para Nebbiolo. Claro que tem outras áreas, como a gente vai ver aqui, tem Carema, tem aqui no Vale da Aosta, mas essas duas com um destaque adicional aqui para a área do Langhe. Mas olhando primeiro um pouquinho do norte, a gente vê que a gente tem várias denominações aqui. É uma região mais alpina, é uma região que tem um rio importante que cruza aqui na região, chamado Sésia. Ele ajuda bastante nessa parte de moderação de temperatura, né, disposição. E a gente tem áreas aqui, como principalmente aqui na parte central de Gattinara e de Ghemme, que é um de cada lado do rio Sésia, e a Nebbiolo também aparece muito bem. Aqui ela é chamada de Spana. Normalmente aqui os vinhos não são 100%. Normalmente vai entrar no corte aqui a Vespolina, que ela é uma uva que amadurece mais cedo, a própria Bonarda, né, que acaba ajudando um pouquinho no perfil. Aqui a Nebbiolo fica muito ácida, o tanino dela fica um pouquinho mais marcado, mas ela não desenvolve tanta complexidade, mas principalmente uma acidez muito grande. Então aqui normalmente não faz vinho 100% com Nebbiolo, inclusive as denominações não exigem 100% Nebbiolo, já vou mostrar para vocês aqui as regrinhas da denominação dessa área, mas são vinhos potentes, são vinhos intensos com uma acidez muito grande. Aqui era a área mais destacada antigamente de Nebbiolo, antes de Barolo e Barbaresco explodirem, né, virarem grandes referências. E tem produtores bem bons aqui nessa região. Eu com certeza destaco o Travaglini. Travaglini foi um dos bons produtores de Nebbiolo com preços interessantes, né? Ele é aqui da área de Gattinara. Bom, aqui é uma região mais alpina, né? Então o amadurecimento da uva ela é um pouquinho diferente. A gente vai ver que tanto para Ghemme quanto Gattinara, que são as áreas mais destacadas, são só para vinhos tintos com Nebbiolo, mas no mínimo 90% para Gattinara e no mínimo 85% para Ghemme. Tem outras áreas aqui, né, como essas duas são DOC-Gs. A gente tem a área de Carema, que já fica um pouco mais próximo ali do Vale da Aosta, que também exige 85% mínimo de Nebbiolo, que são boas alternativas de preço, são menos caros. Na verdade,
todas essas são boas alternativas, né? Tanto Gatinara quanto Game são boas alternativas a Barolo e Barbaresco. Barolo e Barbaresco são caros, né? Então aqui a gente tem uma condição um pouquinho menos cara e favorece um pouco, né, a compra dos vinhos. Chegam menos no Brasil, mas são menos caros. E eles são menos caros porque eles são menos valorizados. Porque a área do Lang, ela é muito destacada. Ela é a grande protagonista, ela é, né, é a terra do Barolo de Barbaresco, mas outros Nebbiolos aqui, né, outros vinhos de Nebbiolo daqui também aparecem muito bem. A gente vai ter áreas aqui que vão chamar também atenção. E eu posso dizer que é uma região que é linda, tem uma gastronomia incrível e tem um vinho incrível. Os vinhos à base de Nebbiolo. Apesar que a Barbera também aparece bem aqui, né? Esse é outro papo. E a gente fala agora aqui de Nebbiolo. E quando a gente dá uma olhadinha no mapa dessa área do Lang, né? Então aqui a gente vê várias denominações marcadinhas. Dentre elas, com certeza, Barbaresco e Barolo, com destaque. E aliás, só para vocês entenderem, eu sempre coloco aqui no material para vocês, ó, para vocês depois saberem o que é essas denominações. Então, Barbaresco e Barolo, por exemplo, ó, só para vinhos tintos, 100% Nebbiolo. Mas a gente tem outras áreas aqui, como a área de Roero, que é uma área bem interessante também para Nebbiolo, menos cara. E a gente tem essa DOC aqui, porque tanto Roero, Barolo e Barbaresco são DOC Gs. Mas essa DOC Lang, que permite várias uvas, mas ela diz o seguinte: se você usar no mínimo 85% de uma dessas variedades descritas, pode chamar o nome da variedade, que é o que acontece. Nebbiolo, ó, Nebbiolo, e ele tá dizendo, ó, olha, no mínimo 60%, mas aqui é para se fizer somente o rosso, então cuidado aqui. Se não chamar com o nome da uva, só chamar de Lang e for rosso, tem que botar no mínimo 60%, ou de Nebbiolo, ou de Dolcetto, ou de Barbera. Se quiser colocar o nome da uva, no mínimo 85%. Então, se pegar e fizer um vinho chamado Lang, se botar no mínimo 85% de Nebbiolo, pode chamar de Lang Nebbiolo. Assim como também pode chamar de Lang Merlot, Lang Pinot Noir. Então, todas essas que estão autorizadas aqui na lei, pode também fazer. Claro que o mais famoso aqui é Nebbiolo Lang, porque Lang normalmente vai vir ou de áreas aonde não tem outra denominação importante, ou quando a uva não amadurece tão bem para fazer Barolo Barbaresco, ou quando o produtor quer fazer um produto mais jovem para ir mais rápido para o mercado. Por exemplo, esses dois vinhos, eles não passam por madeira. Esses dois vinhos é o mesmo vinho, né? Só tá com garrafas diferentes aqui. Ele não passa por madeira, não tem exigência. Barolo e Barbaresco tem. Esse vinho em um ano pode ir para o mercado. Barolo demora quase 4 anos. Então, quando a gente tem essas alternativas, como as DOCs, que são menos exigentes, é para os vinhos ir para o mercado mais cedo. Que é o que acontece com essa denominação, por exemplo. A famosa Lang Nebbiolo. O que acontece? E aqui já falando um pouquinho desse vinho, né? Esse vinho aqui, ele tem uma intensidade média menos de cor. É um vermelho rubi muito bonito. Não tem nada de resíduo, bastante límpido. Agora, no nariz. No nariz a intensidade é uma intensidade média, quase média mais, mas uma complexidade tão... Tem uma complexidade tão gostosa. Tem um aroma de fruta vermelha, tem aquele aroma da nota floral. Aliás, me chama muita atenção nesse produtor, nos seus Langs, essa nota floral, essa nota de uma rosa um pouco mais envelhecida, essa nota de uma cereja muito madura.
um toquezinho meio herbáceo. Só que assim, todos os aromas deliciosos. Deliciosos. Na boca, um. Um. Copinho de descarte aqui, mas esqueci de descartar, né? Gosto muito desse produtor. Primeiro, ele é um vinho seco, tanino médio mais, mas textura um pouco menos agressiva, né? Ele é gostoso já na boca. Álcool é um álcool médio, quase médio mais. Corpo é um corpo médio mais. E a acidez é uma acidez média mais. Não é aquela acidez tão gritante. Ele é um vinho menos concentrado. É um vinho que já é gostoso agora. Já é uma delícia tomar ele agora. Complexo, tem sabor, tem uma intensidade gostosa, mas, pô, um vinho 2020. Nebbiolo, 2020, 2 anos, não é comum ser tão gostoso. Né? Ó, persistência de sabor dele e características de sabor. Característica de sabor, de novo, lembra muito as frutas vermelhas, lembra bastante a nota floral. Ele tem um toquezinho um pouco mais terroso em boca, mas muito agradável. E a persistência é uma persistência quase média a mais. O nível de qualidade desse vinho, ele é um vinho para Nebbiolo chegando em muito bom. Bom para muito bom. Ele é um bom Nebbiolo, com certeza. Quase muito bom, assim, poderia ter um pouco mais de complexidade em boca, uma persistência um pouco maior, mas é para cima, né? É gostoso, é amplo. Hum, é saboroso, persistência, né? Tem um pouco mais de persistência de sabor, mas já é uma delícia. Já é para Nebbiolo, completamente fora de curva para um Nebbiolo de 2 anos. Com qualidade, mas um pouco mais macio. Que é um pouco da pegada que o Principiano Ferdinando faz. É 13% de álcool aqui. E ele gosta de fazer vinhos de menor intervenção e vinhos mais delicados, menos extraídos. Ele deixa esse vinho mais ou menos 1 ano em, em tanque de aço inox, não passa por madeira, para o vinho já dar uma sentada, dar uma acalmada, ficar um pouquinho mais, né, elegante, porque não vamos esquecer, né? A gente está falando de Nebbiolo, então Nebbiolo é tânico e é ácido, é da uva, e vai expressar isso nos seus vinhos, é normal, é normal. Aliás, quando a gente fala isso aqui, é uma DOC que pega uma área grande, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que essa DOC, aqui marcadinho, ó, Lang, é tudo marcadinho em 12. Então, se vocês olharem, deixa eu limpar aqui esses riscos para ficar mais fácil. Se vocês olharem aqui, ó, tudo marcadinho, aonde está aqui como 12, ó, é a área que dá para produzir Nebbiolo Lang. Dentro dessa área grande, se vocês olharem, tem áreas menores, dentre elas aqui, essa pequenininha aqui chamada 3, quer dizer, o número 3, que é Barolo, e essa outra aqui, número 2, que é Barbaresco. E essas duas são ainda mais destacadas para Nebbiolo. Então, vamos pegar aqui, né? Essas duas áreas. Aqui é Alba, uma cidadezinha linda, incrível. Várias comunas aqui dentro reunidas, principalmente a oeste é a denominação de Barolo e a leste é a denominação de Barbaresco. Barolo e Barbaresco envolve várias comunas, a denominação. Tem uma delas, em Barbaresco, por exemplo, são 4. Neive, Barbaresco, Treviso e aqui uma San Rocco é uma frazione de Alba. Uma dessas comunas se chama Barbaresco e dá o nome a toda a região, ou a toda a denominação, na verdade. Assim como em Barolo. Tem uma comuna, uma cidadezinha, que é Barolo, que dá o nome à denominação que envolve 11 comunas em volta. E aqui sim, aqui a coisa é mais séria. Regras bem mais rígidas, precisa de mais tempo. São vinhos que precisam de tempo para ir para o mercado, inclusive pela regra de denominação. Se a gente der uma olhada, e aí aqui alguns produtores que para mim são alguns dos mais icônicos de Barolo, né, como Renato Ratti, Roberto Voerzio,
clássico, né? Alto Conterno. Esses caras aqui são incríveis. E aí, quando a gente tem bons produtores, tanto em Barolo quanto em Barbaresco, os vinhos ficam muito caros. Tem muita qualidade, mas ficam muito, muito caros. Por quê? Porque os vinhos entregam muita qualidade. E aí, normalmente, são vinhos de longa guarda. Barolo, só para a gente se situar, Barolo é uma denominação, na verdade, uma DOCG, né? Seria Denominazione de Origine Controllata e Garantita. É a denominação de origem controlada e garantida. Nenhuma denominação italiana é sinônimo de qualidade. Nem Barolo, nem Barbaresco, nem nenhuma outra. Mas são indícios de regras mais rígidas. Então, Barolo, só para vocês entenderem, são 100% Nebbiolo, que precisa no mínimo 38 meses de maturação, tendo no mínimo 18 em madeira. Ou seja, demora no mínimo 38 meses para ir para o mercado. Ou seja, a uva tem que ter muita concentração para aguentar 18 meses em madeira e depois mais vários meses em garrafa. Isso é mínimo. Tem produtor que deixa muito mais. Eu já tomei Barolo com 7 anos em madeira. 7 anos. E depois mais 3 anos em garrafa. E o vinho, uma potência absurda. E para fazer Barolo reserva, no mínimo 62 meses, sendo no mínimo 18 em madeira. Ou seja, é outro vinho ainda mais potente. Aliás, Barolo reserva só nas melhores safras e custa muito, muito mais caro ainda, né? Muito mais caro. Só que Barolo, ele tem o solo aqui muito rico em marga. Marga é aquela mistura de argila com calcário. E isso dá para os vinhos uma potência grande. E tem algumas áreas que tem até uma maior concentração de arenito, que dá mais peso para o vinho. Mais tanino, mais marcado, mais pesado. Ficam muito potentes os vinhos. E Barolo tem essas regras exatamente que é para ser um vinho potente. Não é todos os vinhedos que conseguem ter uma uva para fazer, né, entrar na denominação, então são só as melhores exposições. Vinhedo que estão para o norte não pode entrar as uvas para fazer Barolo. Só os vinhedos que estão com exposição sul, sudeste, sudoeste. E aí os produtores pegam as uvas de outras áreas para fazer os Nebbiolos Lang. Então, por isso que são alternativas. Não significa que sejam piores, são alternativas interessantes com preços menores. E Barbaresco, né? Que 3 ícones de Barbaresco. Gaia, que é a maior referência de Barbaresco disparado. Bruno de Acosta, que é outro grande ícone. Aqui Clichê Pagé, né? Outro produtor bem importante. Tem tantos, né? Estão falando aí de centenas e centenas de produtores. Tanto em Barolo quanto em Barbaresco. Só que Barbaresco, a regra é um pouco menor. Um pouco menos rígida do que em Barolo. Aqui o solo de Barbaresco é um solo parecido com Barolo, mas principalmente com esse solo com maior presença de calcário, marga calcário, onde os vinhos ficam intensos, mas são um pouco menos do que os solos onde tem arenito. Então aqui, Barbaresco, os vinhos são um pouco mais delicados que Barolo, um pouco menos concentrados, um pouco mais de complexidade, mas com um pouco de delicadeza. São mais concentrados ou menos concentrados que Barolo? De modo geral, menos. São um pouco mais delicados, mas depende sempre do produtor, né? Tem barbarescos que são muito potentes, muito intensos. Gaia, por exemplo, é um vinho que precisa de tempo. É muito concentrado, é muito potente. Só que a regra de barbaresco é um pouco mais branda, um pouco mais flexível. Exige no mínimo 26 meses de maturação, sendo no mínimo 9 em madeira. O restante pode ser em garrafa. E para o reserva, no mínimo 50, com no mínimo 9 em madeira. 50 meses, 9 meses. E é para ser um vinho um pouco mais delicado, é para ser um vinho um pouco mais elegante, é para ser um vinho para ir para o mercado um pouco menos caro e um pouco mais cedo que Barolo. Mas mesmo assim, bons produtores de barbaresco vão fazer vinhos concentrados, vinhos que precisam de tempo, vinhos intensos, vinhos potentes. Mas são boas alternativas, normalmente custam menos que Barolo. São um pouquinho menos famosos e acabam custando um pouquinho menos. É,
vamos dizer assim, né? Acabam custando um pouquinho menos, mas ainda assim podem ser muito caros. Muito, muito caros. Bons produtores são realmente muito aclamados. E tanto Barolo quanto Barbaresco são grandes referências aí para o mundo e muito cobiçados esses vinhos. Mas só para a gente saber, né, que a gente também tem Nebbiolo no Brasil. Apesar de Nebbiolo não ser só na Itália, mas a grande maioria dos vinhos de Nebbiolo estão na Itália. A maior parte. Então, falando de um volume de produção aí de mais de 90% da variedade aqui na Itália, aqui, né? Lá na Itália, no noroeste da Itália. Mas tem Nebbiolo no Brasil. Aliás, tem algumas videiras bem interessantes de Nebbiolo na Serra do Sudeste. E tem alguns produtores que fazem Nebbiolo aqui com perfis bem diferentes, né? A gente tem ali de Carraro, que já faz um tempo que tem, né, alguns vinhos de Nebbiolo. A Valparaíso, que é uma proposta bem diferente, né? Uma vinícola com uma pegada bem mais de menor intervenção, bem mais natural, vinhos com tentando expressar um pouco mais, né, a sua essência. São bem interessantes também, né? A gente tem outros produtores, na própria Casa Fontanari, mas eu acho que também vale um destaque, né, para o Antonini, que tem a Quinta Barroca da Tilha, em Viamão, né, Viamão, na Grande Porto Alegre, é uma região que já teve alguns nebiolos destacados aí da antiga adega medieval, uma vinícola antiga, que fazia algum sucesso aí nos anos 80, anos 90, com seus nebiolos, e, e aí Viamão ganhou um destaque nessa cidade da Grande Porto Alegre por produzir alguns nebiolos interessantes. E a Quinta Barroca da Tilha faz alguns vinhos de Nebbiolo. E, claro, é uma vinícola bem pequena, bem artesanal. Então é bem difícil conseguir comprar os vinhos são um pouquinho mais caros, mas também são boas experiências aí. Claro, no Brasil custando um pouco menos, um perfil um pouco diferente do que a gente encontra na Itália, né? Então depende do produtor. Ali de Carraro, por exemplo, não gosta de usar madeira, né? Não usa madeira nos seus vinhos. A Valparaíso já é bem mais de menor intervenção, então gosta também de fazer um vinho um pouco mais, um pouco menos extraído, né? Um pouco menos de concentração, então os vinhos ficam um perfil um pouco mais puxadinho para uma fruta, aquela fruta um pouco mais, pegada um pouco mais ácida da frutinha, né? Aquela fruta vermelha um pouco mais ácida, um pouco menos intenso. São perfis diferentes, né? Já a Quinta Barroca da Tilha já faz um Nebbiolo um pouquinho mais concentrado, um pouco mais intenso, né? Um pouco tanino, um pouco mais marcado. Mas não chega a ser aqueles vinhos, né, extremamente extraídos, concentrados e potentes. Mas também são boas alternativas, né? É legal a gente saber que no Brasil a gente tem alguns vinhos também sendo produzidos. E olha, vou falar para vocês, viu? É óbvio que a gente vai falar e desbravar muito sobre Nebbiolo ainda, principalmente nas regiões, porque a gente precisa de aulas para entender Barolo, entender Barbaresco, são regiões muito complexas, com muita informação, só para vocês entenderem. Barolo, só Barolo tem 181 áreas cru, e vinhedos, né, com vinhedos exclusivos, com peculiaridades diferentes, são 181 áreas classificadas como cru em Barolo. Então, olha, né, e Barbaresco tem 66. Então, a gente precisa de algumas aulas para entender cada região, sub-região, as suas áreas crus, o que se destaca. Hoje, uma das grandes ondas na Itália são os vinhedos crus, tanto de Barolo quanto de Barbaresco, principalmente Barolo, que são bem destacados, são bem interessantes, só que precisa tempo, né, para a gente ir aprendendo. Então a gente vai dar uma olhada daqui a pouco em Valtellino, daqui a pouco dar uma olhada, né, em um pouco mais de atenção em Barolo, um pouco mais de atenção em Barbaresco, porque precisa de algumas aulas aí para ir desbravando. Mas tendo uma boa base de Nebbiolo, entendendo a uva, já é um ponto de partida bem importante. Aí quando a gente olha produtores como Principiano Ferdinando,
é muito legal, porque a gente consegue ter esses perfis, assim, né? Eu gosto muito, assim, de ter esses perfis muito mais mais nítido da fruta, né? Principalmente os caráteres primários, os caráteres secundários. Eu gosto dessa pegada, né? Eu gosto dessa linha mais. Quando a gente tem vinhos de menor intervenção, quando tem bons produtores, fica aquela nota um pouco mais presente, né? Da, principalmente aquela nota um pouco mais terrosa, aquela nota um pouquinho mais herbal, aquela nota um pouquinho mais da frutinha um pouquinho mais azeda. E quando isso é bem feito, fica incrível, né? A gente olha vinhos assim com essa pegada, eu acho incrível, assim. Eu acho espetacular. Gosto muito e acho que entrega bem, assim. Acho que tem boas experiências aí e vários vinhos com perfis diferentes e me chama atenção, assim. Chama muita atenção. Que fica bem válido esse perfil e vou, vou dizer que vale a pena provar, né? Vale muito a pena a gente provar, porque entrega características muito interessantes e perfis bem interessantes, assim. Acho que boas experiências, assim, vale a pena provar. Nebbiolo, vale a pena provar. Quando puderem, provem. Vão provando, vão encontrando. Claro, são vinhos um pouco mais caros, né? São vinhos que têm uma exigência um pouco maior, né? Então, vale a pena aí a gente, né, se atentar, né? Vale a pena a gente ficar aí mais atento para encontrar boas oportunidades. Mas entendendo um pouquinho, né? Já facilita um pouco mais o nosso trabalho, né? Então, provar Nebbiolo, cabeça aberta. Alguns vão ser mais duros, alguns menos. Dá pra gente dar uma lida na ficha técnica e tudo mais. Mas com certeza a gente vai ser mais assertivo quando a gente for procurar Nebbiolo. E são vinhos incríveis e espetaculares. É legal a gente aprender, né? Por isso que é bacana a gente aprender. E para harmonizar com uma boa carne, vou dizer para vocês que é muito mais do que especial. Então, bom brasato, um bom ragu, né? Aquelas carnes com uma maior cocção, olha, ficam simplesmente incríveis. Né, turma? Legal aprender, né? Deixar um beijo para vocês. Dizer que a gente volta em breve com mais conteúdos incríveis. Né? Deixar aquele brinde especial de final de aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.